Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar as escalas termométricas e na verdade o que a gente vai fazer mesmo, é transformar as temperaturas de uma escala para outra. Uma escala termométrica ela é definida com dois pontos fixos. A regra para os pontos fixos é determinada, mas os números não. Como assim? O primeiro ponto fixo seria o ponto em que a água congelaria, ou ao contrário, o ponto de fusão do gelo. Para a escala Celsius, essa temperatura equivale a 0 graus Celsius. Para a escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. E para a escala Kelvin, 273, nós não falamos graus para a escala Kelvin, então seria simplesmente 273 Kelvin. Então, esse primeiro ponto fixo para as três escalas, a regra é a mesma, seria o ponto de fusão do gelo ou o ponto em que a água congela. Isso a pressão de um atm, que seria o nível do mar. O segundo ponto fixo é a mesma coisa, a regra é fixa, seria a temperatura de ebulição da água. Então, na escala Celsius, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, na Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit e na Kelvin a 373 Kelvin, novamente lembrando, sem falar graus, é isso aí, ok? Os dois pontos fixos seriam simplesmente pontos de referência para você construir as escalas. Não significa que o primeiro ponto fixo é onde começa o termômetro, e o segundo é onde termina. É claro que o termômetro Celsius pode ser utilizado para medir temperaturas negativas, ou acima de 100 também. Como é que eu transformo uma temperatura qualquer? Vou colocar, por exemplo, 25 graus Celsius aqui no Brasil, e suponho que eu queira transformar para a escala Fahrenheit. Número 25 se encontra entre 0 e 100, então eu posiciono ele aqui em qualquer ponto entre 0 e 100. Na frente dele, é incógnita, eu coloco x, por exemplo, será a temperatura que eu quero descobrir. Normalmente muita gente diz que isso aqui é uma regra de 3 simples, mas ela não é simples no sentido de que ela é igual ao que você fazia na quinta série. Tá? Por quê? Se fosse, por exemplo, eu faria 100 está para 212, assim como 25 está para x. Ué, eu não vou fazer isso? Não vou fazer por quê? Se esse ponto 32 fosse 0 também, aí eu faria uma regra de 3 simples, 100 está para 212, assim como 25 está para x. Quer dizer, o fato de eu não fazer uma regra de 3 simples é porque os dois termômetros não começam no mesmo ponto, que seria o 0. Então, eu teria que fazer uma regra de 3 de intervalos. Uma coisinha que o pessoal entende errado, é que, na verdade, você pode pegar qualquer intervalo que você quiser. Posso pegar esse aqui, posso pegar esse aqui, posso pegar esse intervalo maior daqui até aqui, pego esse intervalo maior aqui também. A única regra que você deve seguir é a seguinte: qualquer intervalo que você pegar na escala de partida, que é a escala onde você tem o dado inicial, você tem que pegar o intervalo correspondente na escala que você quer descobrir a incógnita. Então, por exemplo, se eu pegar esse intervalo menor aqui, ele vale 25 menos 0. Eu colocaria 25 aqui. Isso igual, eu leio está para. Se eu peguei esse intervalo aqui, tem que pegar o intervalo correspondente na escala Fahrenheit. Seria esse intervalo aqui. Só que o valor dele é x menos 32. Então, vou escrever x menos 32. Coloco a barrinha aqui também. Agora eu vou escolher outro intervalo aqui. Posso pegar esse maior ou esse outro menor. É importante que você perceba que isso é indiferente. Basta eu pegar o intervalo correspondente na escala para a qual quero transformar. O normal em livros didáticos é pegar esse intervalo maior. Então, esse intervalo maior, ele vale 100 menos 0. 100, portanto. Eu tenho que agora pegar na escala Fahrenheit o intervalo correspondente. Seria esse maior aqui. Então, pegaria 212 menos 32. 212 menos 32 seria 180. Ok? Então, minha transformação está montada. Daqui para frente é só matemática. Tá? Você vai fazer aquela brincadeirinha que eu faço em sala de aula. O termo que tem o x, você protege no parênteses. Fora do parênteses, você pode cancelar seguindo aquela regrinha que eu explico para vocês.
do mesmo lado do sinal de igual, você pode cancelar em cima e embaixo. Em lados opostos do sinal de igual, só pode cancelar esquerda e direita. Então, por exemplo, o que eu poderia fazer? Poderia cancelar esse zero aqui, vou marcar em vermelho, com esse zero aqui. Por quê? Porque eles estão em lados opostos do sinal de igual, então posso cancelar esquerda e direita. Ok? Posso cancelar também, se eu tiver do mesmo lado do sinal de igual, por exemplo, do lado esquerdo, eu posso cancelar em cima e embaixo. 25 e 10, lembra que números que acabam em zero são sempre divisíveis por 5. Então, vou cancelar esse 10 aqui, esse 25 aqui, dividir tudo por 5. Em cima sobra 5, embaixo sobra 2. Ok? Então, antes de continuar, vamos limpar tudo isso aí. Bom, eu tinha parado exatamente nesse ponto. Eu devo continuar cancelando porque quanto mais você cancelar, mais fácil vai ficar a conta final. Então, por exemplo, seguindo o mesmo critério, 5 e 2 não daria para cancelar. Eu vou cancelar em lados diferentes do sinal de igual, o 2 com 18. Você jamais cancela em cruz assim diagonal, ok? Então, divido tudo por 2. Aqui vai sobrar 1. Aqui vai sobrar 9. Só então, quando você chega no número 1, por exemplo, é sinal de que a simplificação não vai além. Né? Então, só então vou multiplicar em cruz. 9 vezes 5, 45. Coloca aqui. Isso é igual 1 vezes todo esse parênteses. Vai ficar só o parênteses. X menos 32. Aqui eu já tirei o parênteses, que eu não vou mais mexer nisso. Né? Então, para isolar o x, é só você pegar o 32 que está subtraindo, passar para o lado de lá, somando. Então, resposta 45 mais o 32, né, igual a x. Então, a resposta que eu procuro seria 77. Como eu passei para a escala Fahrenheit, eu coloco a bolinha, simboliza graus, e a letra F da escala Fahrenheit. Ok? Nessa altura da aula, muitos de vocês me abordam e perguntam: peraí, professor, eu não posso usar aquela fórmula que eu já conheço, C sobre 5 igual a Fahrenheit F menos 32 sobre 9? Claro que você pode usar, só que tem o seguinte, o método você tem que saber de qualquer forma, por quê? Pode acontecer de você estar no vestibular e cair uma escala para a qual você não conhece a fórmula. Por exemplo, na época que eu era adolescente, que eu tinha a idade de vocês, né? Estava prestando vestibular e eu tinha a obrigação de saber a escala Helmor, ou Remy, a escala que nós vamos denotar pela letra R. E não é que não exista a fórmula, mas como ela caiu em desuso há muito tempo, né? Ninguém conhece essa formulinha. Tá? Então, é claro, se o vestibular pedir para você transformar, por exemplo, 40 graus Celsius para a escala Helmor, eles vão passar para vocês os pontos fixos. Seria 0 e 80. Então, o único modo de eu transformar esse 40 graus para essa escala que eu, a princípio, não conheço, e eu não sei fórmula nenhuma, né, seria fazer essa regra de 3 de intervalo. Claro que eu coloquei a escala Helmor de propósito para mostrar o que eu falei lá no comecinho da aula. No começo da aula eu falei para vocês que não era uma regra de 3 simples, no sentido daquilo que você fazia na quinta série. Por quê? Porque não era 0 e 0. Aqui você tem uma correspondência de 0 e 0. Então aqui você pode fazer a regra de 3 direta, como você fazia na quinta série. 100 está para 80, 40 está para x. Mas lembrem, quando você faz isso aqui, na verdade você está trabalhando com intervalo. É que você já sabe que esse 100 é o valor do intervalo. 100 menos 0 é o próprio 100. Aqui a mesma coisa acontece com 80. 80 menos 0 é o próprio 80. Então eu poderia esquecer esses dois zeros aqui e fazer a regrinha de 3 assim. 100 está para 80. Coloco o sinal de igual, né? 100 de um lado, 80 do outro. Põe a barrinha. Assim como 40 está para x. Sempre seguindo, repetindo a ordem do que você fez no lado direito, no lado esquerdo. Tá bom? Mas é importante que você tenha consciência que, na verdade, eu fiz uma regra de 3 de intervalo aqui, simplesmente ignorei o zero, que o zero não faria diferença na subtração. Ok? Continuando, você pode cancelar. Mesmo papo de sempre. Em cima e embaixo. Se estiver do mesmo lado do sinal de igual. Ok? Se forem lados diferentes do sinal de igual, você só pode cancelar a esquerda
direita. Jamais poderia cancelar esse zero aqui com esse zero aqui em diagonal, tá bom? Cheguei no número 1, já sei que não dá para ir além, multiplica em cruz, 1 vezes x, dá x mesmo, né? Igual 4 vezes 8. Então a resposta que eu estou procurando é 32 graus Hellman. Tá bom? Então é bom que vocês tenham essa ênfase de que, apesar de eu poder usar a fórmula, se eu conhecer, né, a regra de 3 de intervalo transforma qualquer temperatura para qualquer escala. Ok?